estamos no ar? Sim. Então tá, então vamos começar, né? Porque hoje é mais uma terça-feira especial e mais uma vez estou aqui, Jerônimo Cardoso, com você, amigos e amigas tocantinenses, brasileiros, você de qualquer lugar, qualquer parte do mundo que está nos acompanhando. Mais uma vez, muito obrigado de coração por acompanhar o nosso trabalho, por nos dar apoio, por compartilhar, por comentar, né? E nós agradecemos até os dislikes também, porque às vezes esses dislikes, as críticas, nos ajudam a procurar melhorar. Bacana? Então tá aí hoje uma edição especial. Eu devidamente aqui de rosa, né? Porque é o mês da mulher. E dizem que a mulher é sexo frágil. Gosta da música, Erasmo Carlos, é. E hoje a gente vai fazer um programa especial com uma convidada muito especial por duas coisas. Uma porque é o mês do Dia da Mulher, mês de março, e outra porque é a nossa primeira convidada mulher, ou seja, fazendo história aqui no nosso programa. E por isso, vamos aqui um presente especial, um buquezinho de lembrança para a nossa convidada, deputada professora Dorinha. Prazer tê-la aqui. Tá aí. Que lindo. Um presente, um buquezinho singelo, né? Obrigada. Simples, mas de coração, da equipe aqui do nosso podcast. E também, para não esquecer nunca mais, enquanto durar a caneca, uma caneca devidamente personalizada, colocando aí já a marca da quarta convidada, né? Tá aí, ó. Que legal, Tá certo? muito obrigada. Um presente especial, deputada. Marcando história aqui, a nossa primeira mulher a sentar nessa cadeira. E a gente vai começar essa conversa com a deputada, assim, até pensando o que faria uma mulher no meio de 513 deputados. O que faria uma mulher? Aí você fala, mas ela é professora. E eu tenho professores na família. Professores que muitas vezes têm aquele sentimento, professora Dorinha, de não ser devidamente tratado, valorizados. E a senhora, em Brasília, nesse período, tem deixado uma marca forte lá. Como é que é isso? Na verdade, são muitos desafios seguidos, né? Sou de um estado pequeno, Tocantins tem só 8 parlamentares. A educação, na boca da maioria das pessoas, é muito valorizada. E até todas as famílias se esforçam muito para garantir a educação dos seus filhos. Não é incomum a gente enxergar histórias de pessoas que tiraram da boca, fizeram um sacrifício para os filhos estudarem. Então, a educação é, de verdade, um valor importante para o mundo inteiro e no Brasil não é diferente. Agora, a professora e a luta, né, na educação vem da minha história, do meu trabalho. Sou filha de professores, fui alfabetizadora e na Câmara é uma luta permanente para esse espaço de valorização da educação. Não é à toa que tenho procurado discutir projetos importantes para a área da educação. Nós acabamos de assegurar o piso nacional salarial do professor, com um aumento histórico de mais de 33% de aumento. E esse diálogo e essa construção, ele é muito coletivo, porque também nós temos deputados que não se envolvem com a educação, mas que, num debate de uma área estratégica, valorizam, mas nada vem de graça. É muito trabalho, muito debate. E eu fiz questão, Jerônimo, de levar no meu nome, manter o nome Professora Dorinha. Isso foi muito, no começo muita gente disse, para que não bota prof, ou Dorinha Seabra Rezende, que é meu nome, né, é público, porque meu nome mesmo é Maria Auxiliadora. Até vou fazer aqui uma confissão antes, né, da senhora terminar a explicação, porque para colocar aqui, personalizar a caneca, a gente precisa saber o nome que o nosso convidado gosta de ser chamado. A senhora lembra que eu fiz essa pergunta, Sim. né? Como é que a senhora gosta de ser chamada? Deputada Dorinha Seabra ou deputada professora Dorinha? Ela me respondeu, deputada professora Dorinha, é o que está na caneca. Muita gente me pergunta, até porque assim, o nome professor é muito forte. Muitas vezes no trato com pessoas de diferentes lugares, pergunta assim, professora, aí depois a pessoa quer corrigir e fala assim, não, deputada, né? Eu falei, não, professora mesmo, porque realmente deputada
Eu participei na primeira eleição com a ideia de que podia ser um tempo curto, porque não é a minha profissão, né? Eu não sou profissão política, eu não tinha histórico na própria família, embora o Fernando goste de política, né? Mas eu não imaginava ser candidata. E professora não, professora eu me sinto muito confortável em qualquer lugar. Mas meu nome, né, é professora Dorinha. E se quiser botar o Seabra, se botar a Rezende, mas é professora Dorinha. E é com esse nome que hoje eu sou conhecida no Congresso como um todo. No Senado, na própria Câmara, muitos estados, eu tenho hoje muitos seguidores pelos debates nacionais da educação. Até pelos resultados do trabalho, né? Mas já já a gente vai chegar aí, porque antes de ser política, de ser deputada, antes de ser secretária, que também é outro ponto que eu quero conversar com a senhora sobre isso também, a senhora foi filha. Me conta um pouco como é que era esse convívio com pais professores. Bom, Isso em Goiânia, né? Eu nasci em Goiânia, a minha mãe é professora e, inclusive, viveu a vida inteira ligada à educação. Ela faleceu agora em 2020. Minha mãe foi professora, foi diretora de uma escola estadual em Goiânia, num bairro bastante pobre, onde a gente vivia. Meus irmãos ainda vivem lá. Depois ela e meu pai fundaram uma creche na Vila Isaura, que é uma região também muito pobre em Goiânia. Fundaram como? Fizeram uma campanha, conseguiram comprar o lote, construíram a creche, né? E depois ela faleceu já, ainda trabalhando com 79 anos, ela atuava num CRAS. E o meu pai morou em Nova Veneza, que até estive na semana passada lá num evento promovido pela família Estival, porque meu pai cresceu, ele nasceu em São Paulo, ele é filho de português, mas cresceu nessa fazenda chamada Aterro. E meu pai era eu entendo como uma pessoa autodidata. Ele morava na roça, na fazenda, eu ainda lembrava... trabalho pesado mesmo na roça. Trabalho pesado, mas ele gostava muito de estudar. E interessante que Nova Veneza, há mais de 40 anos atrás, 50 anos, já tinha um cinema. Então, ele é sempre muito organizado. Tem umas cadernetinhas em que ele marcava o filme que tinha assistido, qual era o tema do filme, os principais artistas, né, que tinham participado desse filme. E ele, na escola, na fazenda, meu avô era um dos gerentes da fazenda, mas tinha uma sala de aula coladinha na casa. Eu me lembro de uma casa grande de alpendre. A água era numa mina, tinha que descer para pegar essa mina. Você tinha que idade nessa época? Acho que eu tinha, sei lá, eu me lembro provavelmente por volta de 4, 5 anos. O meu pai contava, né? Ele às vezes levantava à noite e escrevia numa caderneta um nome, alguma palavra que ele queria descobrir que palavra era aquela, que tinha ouvido. Ele gostava muito de estudar, ele anotava para no outro dia, com a luz, porque era só lamparina, ele pegar o dicionário e procurar. E ele foi o formato do meu pai cuidar da gente. A minha mãe trabalhava muito na escola, ele também trabalhava o dia todo. Mas ele gostava de escrever, então ele tinha até carteirinha de jornalista, ele escrevia artigos. Com 17 anos é que ele foi para a cidade. Massa. Não tinha tido... A escola era uma escola de fazenda, então não tinha documento. Ele escrevia para algum veículo de comunicação? Sim, tem artigos publicados, Diário da Manhã, antigamente, né, que tinha em Goiânia, o Diário da Manhã, 5 de março, eram jornais que ele escrevia, cronista, gostava de escrever. E ele criava isso? Ele escrevia. Essas informações? Sim, gostava de escrever contos, histórias, né? E ele tinha um jeito de lidar com... Eu tenho mais 2 irmãos. O jeito dele lidar com a gente, ele gostava muito de criar brincadeiras de estímulo. Eu me lembro que nessa época, acho que eu devia ter uns 10, 12 anos, ou talvez até menos, eu sabia todos os governadores, os prefeitos de capitais, porque ele estimulava a gente com esse tipo de memória, de informação. Às vezes pegava um mapa de São Paulo, de Santa Catarina, e ele falava uma cidade para a gente procurar. Quem achasse primeiro, e depois ele trabalhava com as informações da cidade. Palavra, às vezes dava um conjunto de letras, sei lá, vou colocar porta. Com quais palavras diferentes eu conseguia fazer com aquelas letras da palavra porta. Uhum. E assim, era uma competição saudável entre nós irmãos. Ele estimulou muito. Hoje sou famosa por ter uma boa memória, porque acho que fui muito estimulada. Isso
senhora deve hoje já ter noção que isso foi que deu essa vontade, né? Esse desejo de estar trabalhando com a educação. E isso é importante, até serve de exemplo para hoje a educação, que às vezes a gente esquece que essas coisas precisam ser reforçadas ou estimuladas também para que as crianças tenham acesso a isso. Porque hoje nós temos o celular que tem tirado muita atenção e diminuído um pouco até o aprendizado, né? E às vezes até o contato, né, de família, porque uma coisa que... Minha mãe trabalhava muito, ela foi professora de uma escola, dessa escola, ainda uma escola estadual, Castro Alves. Em qual cidade? Em Goiânia, Goiânia. na Vila Santa Helena. E a minha mãe, como ela era muito dedicada, ela se envolveu muito com a comunidade. Naquela época era muito comum, eu acho que hoje talvez nem tanto, mas a escola não tinha uma quadra, então ela mobilizou a comunidade e aos sábados os alunos e pais iam para construir uma quadra. A quadra do Castro Alves foi construída assim, em regime de mutirão. E a Dorinha estava no meio também? E a Dorinha estava no meio o tempo inteiro, porque a minha mãe ficava na escola amanhã... que idade aí? Olha, eu estudava numa escola particular, até comecei a fazer o primeiro ano, acho que eu nasci em 64, então isso devia ser por volta de... Antigamente a gente só ia para a escola com 7 anos, o primeiro ano eu estava no Colégio Joana d'Arc, uma boa escola, perto, na Fama, mas quando a minha mãe virou diretora de escola, ela disse, você e meu irmão que estudava nessa mesma escola, Joana d'Arc, vou trazer vou trazer meus filhos para o Castro Alves. E muita gente criticava, ela falou, não, se eu não acreditar que o lugar que eu vou ser diretora, que eu trabalho, vai conseguir fazer uma boa escola, como é que eu quero que as outras pessoas acreditem nessa escola? E foi no Castro Alves que eu fui estudar, e para eu ficar com a minha mãe ou ter uma oportunidade, à noite estudava durante o dia, mas à noite ela ia para a escola, eu ia com ela. E aí eu ia para a biblioteca. Me lembro nas férias, de igual forma, eu lia Irmãos Grimm, coleção inteira. Tinha um livro que tem ainda na casa da minha mãe, Curiosidades, né? E tinha uma outra coleção que, acho que é Reader Digest, não me lembro. Seleções. E eu devorava aquele material. Eu gostava daquelas piadas de caserna ali, li bastante isso daí. Sempre tinha Curiosidades, histórias, crônicas, é um material que eu tinha muito acesso, não tinha na minha casa, porque a gente não tinha condição de comprar, mas sempre na biblioteca da escola, né? E era um lugar que eu lia muito. Às vezes até escondido, eu estava lendo, tinha que ficar porque eu começava a ler, não queria parar de ler, então às vezes era meia-noite, 1h da manhã, eu ainda estava lendo, às vezes com a lanterna no livro, porque senão brigavam comigo, porque no outro dia eu tinha que estudar. Brincou de professora também? Muito, brinquei, né? Muito de professora. E você me apresentou seus filhos e falou tem uma filha sua que faz medicina, né? Isso. Na minha época era muito comum as famílias serem... como eu era tida como uma menina inteligente, estudiosa, tinha bons resultados, tem que fazer medicina. E eu fiquei muito tempo pensando nisso. Cheguei a fazer o vestibular para medicina, mas paralelo a isso eu comecei a já atuar como professora. Eu assumi uma substituição de uma professora alfabetizadora, até longe da minha casa, 6 horas da manhã. Substituição? Eu tinha uma Isso quer dizer que foi por acaso também? Na verdade, eu trabalhava numa escola dominical e aí comecei a ter contato com preparar a aula, fazer caderno, acompanhar as crianças. Eu gostava muito de fazer atividades. Escola dominical da igreja, né? Da igreja, E aí surgiu uma oportunidade de uma colega que era professora em 2 períodos, não podia ficar o dia todo e me identificaram que eu tinha jeito para lidar com as crianças, né? Aí fui trabalhar nessa escola no Novo Horizonte, que é o oposto da Vila Santa Helena. Eu tinha que pegar um ônibus, estar na praça, ali na Praça Joaquim Lúcio, até às 6h30, então eu levantava bem cedo. Ia para essa escola, 7 horas da manhã eu estava na escola e trabalhei com alfabetização. Nisso tudo eu ainda não imaginava ser professora, mas por muito tempo, né, aí tinha feito análise clínica, estudei no Santo Agostinho, e era de verdade o curso de profissionalização, então um ano inteiro estudando os exames, toda a parte de sangue, de urina, de fezes, toda. Então meu foco seria saúde.
Mas a educação me conquistou pelo trabalho. Sentiu que ali não ia mexer com medicina mesmo, que não ia seguir a Na medicina. verdade, cheguei a escola era uma boa escola e eu ia para sala de anatomia na UFG, né? Mexia com cadáveres. Eu tinha uma professora que gostava muito, e eu gosto muito de ciências, gosto muito da biologia. Chegava a levar, a professora levava dentro da bolsa coração, peças de anatomia para conhecer, para estudar. Mas o trabalho, quando eu fui alfabetizadora e trabalhei com as crianças de 3, 4 anos, que você vê o progresso, uma criança que chega, que não sabe ler e escrever, e você consegue ao longo do ano, de repente, que não é de repente, né, mas a criança está lendo, escrevendo, descobre o mundo, produzindo, acho que não tem prazer do ponto de vista profissional, maior do que essa experiência de lidar. Era uma comunidade também muito pobre. Você vê o que a escola podia mudar na vida dessas crianças, algumas inclusive de invasão, que não sabiam lidar nem com água e sabão. Né? E a escola mudando essa vida. Isso me conquistou. Aí fiz o vestibular de pedagogia na UFG, comecei a estudar e, na época, permiti, inclusive, que em 3 anos eu pudesse... naquela época, quem tinha uma média maior do que 9 em todas as disciplinas, podia fazer 2 anos em 1. Mas um ano... Pela manhã eu fazia o 3º ano e à tarde eu fazia o 4º ano no curso de pedagogia. O dia todo na escola. O dia todo. E aí foi nessa época eu casei, eu não estava... foi em 86. E aí eu tinha que ajudar a sobreviver. O Fernando, a gente estava começando a vida. E foi quando a Feira Hippie apareceu na minha vida como uma estratégia para sobreviver esse ano. Feira Hippie? Eu fiz Feira Hippie. Fazia o que na feira? Então, eu tinha uma colega na faculdade, nós começamos juntos, e uma colega, ela e a mãe vendiam, na época que a Feira Hippie era na Goiás. Era Feira Hippie mesmo, era artesanato, não sei se você chegou a conhecer essa feira em Goiânia. Conheci, mas já estava perto da rodoviária. Aí já não era mais Feira Hippie. A Feira Hippie, ela era realmente de artesanato ou produção sem lidar com a parte mais industrializada. E essa amiga mexia com umas roupas que hoje a gente chama de tie-dye, que são aquelas roupas coloridas, que eram feitas do tecido, acho que amorim, né? E pintavam, amarravam e colorido. E ela falou, olha, eu arrumo um lugar no lado nosso para você e a Fátima, que era uma colega, que hoje é até professora da Universidade Federal de Goiás, para vocês venderem as roupas. Estava usando aquela fase da Xuxa, roupas de couro, com pele e tudo mais. E nós começamos a fazer isso, porque isso era só final de semana. Então, durante a semana... Era um extra para o orçamento. À noite, ela cortava, eu montava a parte de design, sempre gostei muito de moda, e o marido dela, no final de semana, durante a semana, levava no Palmito, no Novo Mundo, para as costureiras que faziam facção. No final, na quinta ou sexta-feira, as roupas eram recolhidas, e aí eu fazia a parte de finalização. Aplicava pedras coloridas, cortava as franjas de couro, e no domingo pela manhã, já muito de madrugada, a gente preparava, botava as coisas no carro, tinha tipo uma vitrine que nós improvisamos, e a gente ia para a Feira Hippie e vendia roupa. Vendia, apurava o dinheiro do domingo para na segunda comprar os tecidos, os materiais, para começar tudo de novo. E foi o que manteve, e a gente conseguia... Quanto tempo foi isso aí, deputada? O ano de 80, final de 86, que eu comecei a fazer o 3º e 4º ano, né? 87, foi 1 ano e meio mais ou menos, um pouco mais. Quando foi 88, eu me formei em janeiro. Em dezembro eu me formei. Meu pai faleceu, infelizmente, nesse tempo todo ele teve uma diabetes e acabou falecendo. A minha formatura foi, embora fosse um momento muito importante para mim, mas meu pai estava internado. E ele veio a falecer em janeiro. Não participou, né? Não participou. E por que era importante? Porque meu pai valorizava muito a educação, né? Muito começou a escola. lá, né? Começou lá. E aí eu me formei em dezembro e teve um concurso do Estado na época. E eu fiz o concurso do Estado de Goiás para educação e passei em primeiro lugar. Então, em dezembro de 88,
eu passei no concurso, comecei a atuar já na educação. Então, foi nesse tempo que eu fiz Feira Hippie, e aí eu aprendi a lidar que os domingos bons eram os domingos logo depois do pagamento. Tinha domingos muito ruins, quando as pessoas não tinham dinheiro, né, para compra, a lidar com lojistas que iam comprar, encomendavam a roupa nossa, e a gente tinha que botar a etiqueta da loja, porque se eu vendia uma peça por R$ 20, ele vendia na loja por R$ 100 com a etiqueta dele, mas comprava da gente a produção. Muita gente do norte e nordeste que descia para comprar roupa, e foi muito importante tanto para a nossa organização e para lidar com um novo saber também. Logo depois, quando a Feira Hippie desceu lá para perto da rodoviária, a gente já não seguiu, até porque também mudou o desenho da Feira Hippie. Aí começou a entrar muita coisa industrializada, muita coisa da China, enfim. E acho que também para nós tinha dado esse tempo, mas foi muito importante. Isso 88, 89? 88. E quando foi em 89, o Fernando acompanhando a criação do Estado e queria vir para o Tocantins. É isso que eu ia perguntar, porque 88, aquela fervura toda de criação do Tocantins, de um Estado novo. Goiânia devia estar bem badalado isso aí, né, esse assunto. E o Fernando tinha muito essa ideia de vir para o Estado. Ele sempre foi muito com essa ideia do novo, né? E o Tocantins estava badalado e como um espaço, principalmente para a gente que estava começando a vida, né? Eu já tive a minha primeira filha, a Thaís, que quando eu vim para o Tocantins ela tinha 2 anos e meio. E aí o Fernando um dia chegou, e ele sempre falando de vir para o Tocantins. Esse tempo também eu fiz um concurso do Instituto Federal, na época Escola Técnica Federal, e também passei em primeiro lugar lá na Escola Técnica Federal de Goiás. O que plantou lá atrás. Isso, né? Tinha sido convidada por professores que conheciam o meu trabalho, me convidaram para integrar a equipe do governo do estado, que fica ali na Praça Cívica, na época da área social. E eu lidei com as instituições que tratavam com as crianças de rua, os menores de rua, menores infratores. Mas isso no administrativo já? Não, na verdade eu estava em projetos ligados à educação e lidando com essas crianças e jovens, um mundo que pouca gente acompanhou, né? E quando comecei a atuar na parte da educação, e o Fernando queria vir para o estado. Eu disse para ele, olha, eu não vou arriscar ir para um lugar que a gente não conhece ninguém, nós não temos nada, com 2 crianças. Eu tinha já minha filha, com 2 anos e pouco, e com outro bebê que tinha acabado de nascer, que é meu filho, com 6 meses, mais ou menos nesse período. Aí um dia ele chegou com o Jornal Popular, e aí ele disse assim, aqui, para você, a gente quer ir para o Tocantins, vai ter concurso da universidade lá. Aí é a oportunidade que tem. Eu falei, tudo bem, né? Se eu passar no concurso, nós podemos ir. E aí, essa colega minha que tinha aberto o espaço lá para a gente na Feira Hippie, topou fazer também a inscrição. E viria eu e ela fazer a prova, na época Miracema. Era capital Miracema. Era Miracema, né? A Isso, universidade... 89. 89, final de 89. E aí, no dia de vir para a prova, eu fiz a inscrição. A minha amiga, que tinha já 3 filhos, teve um problema e não conseguiu. Aí eu e o Fernando chegamos na rodoviária, pegar a Transbrasiliana, ônibus comum. E aí o marido dela, se chama Zarur, disse, olha, a Lúcia não consegue ir, mas eu vou com você. Eu vou para manter a companhia, né? O Fernando não tinha jeito, eu tinha uma criança de 2 meninos pequenos. Aí fui amamentando ainda. Estava terminando. O Vitor Hugo tinha nascido em agosto, isso acho que era final de dezembro, tinha pouco mais de 6 meses. Aí pegamos o ônibus da Transbrasiliana. O famoso pinga-pinga, né? Pinga-pinga. Não, foi tão interessante, porque você olhava a Belém em Brasília, muito ruim. Então, aquela coisa comprida, assim, muita lama. Era período chuvoso, né? E nós saímos de Goiânia às 6 horas da tarde e cheguei em Miracema às 18 horas do outro dia. E o motorista de ônibus, ele não podia ver um vendedor de pastel, que ele encostava, porque acho que como ele não pagava o pastel, né? Aquela época era livre, ele encostava em qualquer lugar
para ganhava a comida, ganhava né? comida. Parava E com os passarinhos. foram mais de 24 horas. E eu fui fiquei no hotel de madeira lá em Miracema. Era uma prova, a gente tinha que fazer a prova escrita. O ponto era sorteado com 24 horas de antecedência, eu tinha que preparar a minha aula. No outro dia, a prova escrita, depois se passasse, ia para a prova didática, que era dar uma aula para uma banca de mestres e doutores, e tinha a prova de currículo. Eu tinha feito inscrição e queria fazer a disciplina de Sociologia da Educação. Houve um problema na minha inscrição e ela foi feita para Biologia da Educação. E aí a minha experiência, que eu disse que queria ter feito a medicina e era boa aluna, lá atrás me serviu, porque eu não podia, como eu cheguei depois das 18, eu não tinha jeito nem de mudar a minha área. Olha e só. Tive colegas que na época me emprestaram o livro, até porque eu tinha trago todo o material da sociologia, me preparei para a prova, consegui, fui aprovada, no dia quando me chamaram para fazer a parte era a Maria do Rosário Cassimiro, que tinha sido reitora da UFG. E aí, durante o período de formação, de capacitação, me ofereceram para ser diretora em Arraias. E o nosso sonho era Guaraí, porque era mais perto da capital, que o sonho do Fernando era vir para Palmas, né? Uhum. E ele um dia pegou o ônibus em Goiânia e foi conhecer Arraias, sozinho. Conheceu, na época foi na casa do prefeito, que era Cacildo Vasconcelos. Cacildo Vasconcelos, ex-deputado. Ex-deputado, era um bom prefeito na época. Só que de Arraias para o Tocantins não tinha nem estrada, porque Arraias era a última cidade, ficou sendo a primeira cidade do Tocantins, a última Campos Belos. E eu me mudei para Arraias sem conhecer a cidade. Quem foi na frente foi só o Fernando. Não sabia dessa sua passagem em Arraias. Morei em Arraias, adoro a cidade de Arraias, me sinto arraiana de coração. Fui muito bem acolhida, fui diretora e professora na época, inclusive eu dava disciplina de biologia, que foi aqui do meu concurso, né? E toda vez que eu tinha que vir para reunião, para trabalho da universidade, eu tinha que ir ou para Brasília ou para Goiânia para vir para Palmas, porque não tinha estrada, era só estrada de chão. E que com muitos rios temporários e tudo mais. Eu fiquei em Arraias uns 2 anos, depois a universidade me trouxe para ocupar uma outra função em Porto Nacional. Lá como professora? Eu era diretora e professora. E nós vivemos lá um período que a cidade de Arraias sabe que Siqueira terminou o mandato dele, não fez o sucessor, Moisés Avelino que entrou. E o governador, naquela época, queria mexer nessas 3 sedes da universidade, que era Arraias, Guaraí e Tocantinópolis. Entendia que Arraias não caberia, deveria ter ido para Dianópolis. Tinha uma briga forte na região, né, para qual a cidade mais importante para o Sudeste. Tão histórica quanto as cidades, né, essa disputa aí. Isso, e lógico, tinha poderes políticos muito fortes. O Cacildo representava o Siqueira e o Balduino, o MDB. Uhum. Joaquim Balduino, uma pessoa também que eu gosto muito. Fizemos um grande movimento nessa época para não retirar a universidade de lá e vieram telegramas do Brasil todo, arraianos ilustres que estavam em outros lugares. Enfim, conseguimos manter a universidade lá e hoje a universidade estadual, que era a Unitins, se transformou na Universidade Federal e eu sou uma das maiores apoiadoras, praticamente quase 80% ou um pouco mais do que isso, de tudo que tem construído na universidade são recursos que eu coloquei já como parlamentar. Então vamos lá. De moradora de Falei fazenda, muito, né? Não, mas é isso mesmo. Aqui é para essa conversa mesmo, deputado, até porque a gente e o tocantinense quer conhecer quem é a professora Dorinha, né? Porque muitas vezes as pessoas tá lá no Congresso Nacional, é deputada e tá lá. Acho que eu nasci assim. Teve muita sorte, tá ali por muita sorte, mas eu mesmo sabia que a senhora já tinha trabalhado na feira em Goiânia, nessa luta de vender roupa, morou na fazenda com os pais, aquela história de ajudar na construção da quadra de esportes da escola em Goiânia, que morou em Arraias e virou secretária de Educação do Tocantins, do estado do Tocantins. E no meu pensamento aqui, o que eu acho mais curioso é que de 95, né? A 2009, foi isso? Como secretária? Foi. Foi em 2000. De eu 2000, fiquei 9 anos e meio. De 2000 a 2009. Isso.
Isso aí passaram quantos governadores? Um mandato do Siqueira e 2 do Marcelo Miranda. Como é que, aí a gente pensa, peraí, mas como é que fica uma secretária que era do Siqueira e continua no Marcelo? E que até então não era política, né? Não. E eu conheci o governador Siqueira Campos 2 dias antes de ter sido nomeada como secretária. Conheceu 2 dias antes? 2 dias antes. Como é que foi isso? Bom, eu vim para Porto Nacional, transferida de Arraias, fiquei em Porto também por volta de 2 anos e fui fazer um mestrado definido pela universidade. Voltei para Goiânia, fiz um mestrado lá em Goiânia em 96, nesse tempo ainda ligada à universidade. Em 96 que eu voltei para o estado de natureza definitivo, já vim para Palmas. Voltei para a universidade. E aí comecei um determinado período, na época o reitor da universidade era Rui Rodrigues, né? Uhum. E aí me indicaram para fazer um projeto com a Secretaria de Educação. A professora Nilmar era secretária. E eu comecei 2 programas importantes que ainda hoje são importantes e modelos, inclusive, para o Brasil. Um foi formação dos professores em parceria com a universidade. 95% dos professores do Tocantins eram leigos. E a universidade assumiu essa tarefa de formar os professores, o chamado regime especial. Hoje, muitos professores vão lembrar do que eu estou falando. Eles não tinham graduação, mas moravam no interior do Tocantins e lá não tinha universidade. Ainda hoje é muito reduzido, mas vamos imaginar que no ano de 2000, né, era ainda muito mais distante o acesso ao ensino superior. Hoje eu pergunto, onde nós temos hoje um curso de Química ou de Física? Naquela época, nós conseguimos oferecer cursos de Física e de Química para os professores. Mas voltando, né? Aí comecei o trabalho com a professora Nilmar, com o apoio da universidade, e o Siqueira Campos disse que queria transformar todas as escolas do Tocantins em escolas cooperativas. E me pediram para escrever sobre isso. Na época, eu comecei a conhecer as experiências do cooperativismo, porque a ideia do governador Siqueira Campos era de dar autonomia para as escolas, para tirar do controle, de depender de para construir um muro tinha que ir lá pedir a um deputado estadual, um deputado federal, ou também gerenciar o seu próprio recurso, porque tinha muito aquela lógica de que se o meu patrão está longe, eu não estou importando quem é que vai pagar a energia, a escola não economiza energia, não economiza a limpeza. Ela tem direito a ter 20 mil de recursos. Se ela gerencia os 20 mil reais, ela vai gastar esse dinheiro com mais cuidado. É igual um portão ficava quebrado ali ficava 2, 3 quebrado, meses. isso. Lâmpada queimada. Lâmpada queimada, uma maçaneta uma maçaneta que quebrou, que não é arrumada, amanhã o aluno chuta a porta e quebra a porta. E também esse princípio de entender que o bem público, né, o bem do Estado, é um bem de todo mundo. E aí a minha tarefa foi de escrever sobre essa escola cooperativa. E aí logo eu percebi que o cooperativismo não podia vir de cima para baixo. Ele tinha que ser uma alternativa. Mas tinha elementos do cooperativismo, que é essa ideia da gestão do dinheiro, da gestão coletiva, de definir metas, prioridades. Vou dar um exemplo eu tenho meus filhos, você tem os seus. Se você dá o dinheiro indefinidamente sem controle, esse recurso os meninos às vezes não dão valor. Se você estabelece, ou se ele tem que ganhar aquele dinheiro, às vezes meu filho ia para Goiânia e se ele levasse R$ 200, era capaz dele voltar com os R$ 200 porque era dele. Outra coisa é se a gente estivesse dando o dinheiro solto na mão dele. E foi o princípio da escola. Aí eu comecei a escrever, foi daí que nasceu o programa Escola Autônoma de Gestão Compartilhada. Eu lembro disso. E escrevi. E aí veio a candidatura da professora Nilmar, a primeira vez que foi para deputada. Eu estava na equipe, mas não fui eu a secretária, foi um colega de Araguaína, Humberto, não sei se você lembra dele, Falcão Coelho, né? Isso, Humberto Falcão Coelho. Aí, quando foi nessa época de 2000, ela foi candidata a prefeita de Palmas. E aí ela disse que queria que eu fosse, eu já estava na secretaria, mas eu era diretora de educação desse programa, e ela falou que o nome, a pessoa que ela confiaria para estar à frente da educação seria eu. E ela ficou de levar esse nome, que o Siqueira queria um nome para responder, mas todo mundo imaginava que talvez ela poderia ou não ganhar a eleição, e talvez eu ficasse na secretaria, eu assumi dia 2 de junho,
de 2000, podia, no final, depois do processo eleitoral, a Nilmar voltaria. Então, eu estava ali para segurar a secretaria até a definição política, ela voltar ou ser eleita prefeita. Então, eu estive na casa do Siqueira, eu me lembro quando... Nunca tinha visto ele? Nunca tinha visto ele. Conversado, nada? Nada, não tinha. Ele conversou comigo, tinha ainda um mito muito forte, uma figura muito forte, né, do Siqueira Campos. E eu não tinha ideia, não sabia como ia reagir. Ele me olhou, meio que de cima a baixo, conversou comigo um pouco. E eu me lembro que eu estava com um terninho verde água, né? E aí ele olhou para mim e disse, eu não estou procurando candidata a Miss, não. Eu quero uma secretária de educação, hein? Tipo assim, olha, não adianta ser bonitinha, mas você tem que cuidar, tem que ser séria, fez um monte de recomendação. Eu saí dali meio atordoada ainda, né? Porque sem saber. Na minha posse, o meu marido não foi, porque ainda ficamos muito naquela coisa. Será que eu vou ser... ele nomeou e logo aquela coisa do Siqueira, né? Logo em seguida ele chamou vários secretários para tomar a posse. O palácio funcionava na época numa secretaria, acho que é onde hoje é a Setas, lá era a secretaria onde o palácio funcionava. E a partir daí foi um teste de aprendizado com as grandes lições que o Siqueira deu. Então, o meu jeito de gestão veio muito do aprendizado com ele. Ele tinha muito ele era extremamente desconfiado, né? Mas também ele sabia o que queria. Então, Mas eu acho que ele já tinha visto seu trabalho já. Já tinha, lógico. Antes de me chamar, ele fez todo o processo investigativo, né? No meu trabalho. Era bem coerente dele. Sim, né? Levantou muitas informações. Obviamente, por isso que na minha primeira conversa com ele, muitos elementos ele foi soltando e ouvindo. E eu tinha um bom diálogo. Cacildo era uma pessoa muito de confiança dele, né? E, ao mesmo tempo, eu tinha um diálogo com várias representações do Estado. Não foi por acaso que eu fui indicada na época pela universidade fazer os projetos. Ele sabia que eu tinha escrito o programa que era Menina dos Olhos dele, né? Que era o programa de gestão. Então, isso ele tinha de informação. Eu não era nenhum outro estofo político e nem tinha tido contato. Né? Foi o trabalho, né? Foi o trabalho. E eu comecei um processo de aprendizado muito grande com o Siqueira, do comportamento dele, né? Mas aí, depois desse encontro, deputada, para a gente ter uma noção, como é que foi gerenciar, administrar a educação do Tocantins com o Siqueira como patrão, como chefe ali? Teve essa liberdade, teve essa tranquilidade, coragem para enfrentar, porque ele teve que quebrar também alguns tabus ali, algumas coisas, né? Olha, foram muitos tabus, porque a imagem, né, e o Siqueira, esse perfil de entrar, de acompanhar de perto a gestão, eu tinha muitos colegas secretários, a gente ia despachar, o dia que ele chamava os secretários para atender, às vezes ele chamava 10 secretários, 8 secretários, e todo mundo levava suas pastinhas com os temas para despacho. Os relatórios. Os relatórios, os pedidos que tinham para despacho. E, às vezes, ele estava despachando com outro secretário, e dali você já conhecia como é que estava o humor dele naquele dia, né? E não era comum secretários que levavam vários temas para despachar e não tinham coragem de tratar naquele tema. Porque aquele dia... o humor não estava bom. Não é nem humor, mas, às vezes, a resposta que ele dava para você já imaginava o que podia ser naquele tema, ou tinha temas que você não queria tratar na frente dos colegas. Eu me lembro que, como eu assumi em julho era mês de férias dos professores, ainda é. E, habitualmente, a educação, como tem um volume grande de servidores, existia uma tradição de levar o pedido de pagamento de férias escalonado, em 6 parcelas. Então, o mês de julho pagava X%, o mês de agosto X%, até fechar, até o final do ano, o total de férias. Eu me lembro que a equipe que era a equipe da Nilmar, disse, olha, tem que levar o pedido de férias, e trouxe dividido, né? E eu disse, mas as férias a gente paga de uma vez. Não, mas aqui é assim, para não sair um desembolso tão alto, o governador não autoriza tudo junto. Aí eu falei, não, então eu vou levar os dois, me dá um ofício dividido, escalonado, como é o habitual, mas eu vou levar o correto, que é de uma vez. Uma vez, uma parcela. Aí, quando eu cheguei, eu falei com o governador, aí ele me olhou, pegou a caneta,
fez assim, olhou para o meu lado e disse assim: eu vou autorizar de uma vez só, para você ir fazendo a sua moral com os professores. E a partir daí, passou a pagar de uma vez. Eu estou dando isso como um exemplo porque, assim, ao longo do tempo, nós fomos, ele acho que foi adquirindo confiança, e eu também passei a não trabalhar, eu não levava as coisas como era habitualmente, não. Eu levava o que eu pensava. E muitas vezes, igual o programa de gestão de obras, ele me pediu que, naquela época, nós, há quantos anos atrás, né? Há mais de 10 anos, queria criar um programa de obras para as escolas cuidarem das obras até o valor de 450 mil. E ele falava, o governador Siqueira Campos, quem trabalhou com ele sabia onde ele queria chegar. Porque até hoje, se você conversar com ele, ele sabe projetos e coisas que ele gostaria de fazer para o Tocantins. Então, ele um dia me disse, olha, eu quero investir no inglês, porque inglês é a saída e uma necessidade para o mundo inteiro. Então, e aí, saí de lá com a missão, e aí ele me deu autonomia para criar os programas na época nós temos um programa com o Conselho Britânico, Tocantins English Project, que criou, fizemos formação de verdade na área de língua inglesa, né? E de igual forma, assim, foram muitos projetos. Funciona hoje ainda? Acho que hoje ele teve descontinuidade. Agora, na abertura do ano letivo, eu encontrei professores daquela época. E essa semana eu tive uma reunião com o Conselho Britânico, com a Embaixada Britânica, que retomou o projeto. E que, inclusive, nós vamos apresentar para o Estado para esse fortalecimento da língua inglesa. Mas o processo de aprendizado com Siqueira, né? Muita gente falava assim, e o Siqueira deu autonomia? Foi tão importante o formato que nós conseguimos fazer na educação, porque ele me deu autonomia para organizar a equipe. Porque era comum, isso aconteceu por várias vezes, da secretário de educação dormir com uma equipe, um coordenador, um diretor, e ele ter feito uma troca e ter nomeado uma outra pessoa sem ouvir o secretário. E comigo, pelo menos, não foi assim. Eu assumi a equipe da professora Nilmar, então eu não podia mexer numa equipe que estava em andamento, mas eu fui aos poucos fazendo ajustes. Eu me lembro que a Nilmar foi eleita, o superintendente de finanças da educação e de administração era o Jarbas, que ia acompanhar ela como secretário. E aí eu levantei alguns nomes e fui despachar com o Siqueira, sem saber se ele já não tinha aquele cargo definido. Nomes dele, né? Os nomes dele, porque é normal, os deputados levavam pedidos, indicando pessoas, né? E aí ele olhou e disse para mim, eu comecei a explicar quem era a pessoa que eu estava sugerindo. Ele olhou para mim e disse assim, eu não quero saber, a responsabilidade é sua. O que der certo ou o que der errado é você que está escolhendo. Então, você não vai poder dizer que foi eu que botei o seu diretor financeiro e administrativo. E assim nós conseguimos construir com as outras... Mais uma prova de confiança. Uma prova de confiança e um processo também, tanto de confiança dele, que eu fui construindo aos poucos na secretaria. Quando eu assumi a secretaria, eu não levei de fora ninguém para dizer assim, não, eu trouxe uma pessoa que eu confio, não. Eu construí a equipe. Isso me deu uma ligação muito forte com a equipe da secretaria, porque aí, a partir daí nós fizemos um planejamento estratégico, a gestão da educação, e foi no período Siqueira. Era comum na educação, porque todo mundo imaginava que tinha muito dinheiro, né, os 25%. Então, o esporte saía do orçamento da educação. A Secretaria de Cultura era da educação, tanto que chamava Educação, Cultura e Esportes. Isso. O Pioneiro Mirim era pago com dinheiro da educação. E isso tudo comprimia o orçamento, que não permitia, às vezes, um processo de valorização e de aumento mesmo salarial. E, aos poucos, o governador foi deixando eu cuidar. Tirou o esporte, separou, tirou a cultura, levou os pioneiros mirins para setas, isso levando as contas, mas deixando o dinheiro da educação. Então, foi um processo muito... eu tive autonomia de trabalho. Ficou com um bom orçamento, né? Fiquei com um bom orçamento. Ele também comprou uma briga política logo no começo, em 2001. A escolha de diretores, que hoje, infelizmente, agora é assim, de escolha só política, o Siqueira me permitiu que eu fizesse o primeiro processo seletivo de diretores. Então, nós fizemos um processo de prova, de contrato de gestão, de prova didática,
fizemos um processo. Quando saiu o primeiro resultado, eu vou me permitir não falar o nome, mas teve deputado que chegou para ele dizendo que não permitia e ele disse, olha, isso aqui está decidido. Ela fez com a minha autorização e vai ficar nesse formato. Eu me lembro que teve uma situação de um deputado que disse que não ia aceitar o processo, né? Mas ele tinha uma força, uma liderança muito forte. E ele não me desautorizou. Até porque também eu não tomava decisões sem ter conversado com ele, né? E ele também muito detalhista. Eu me lembro que um dia, um domingo de carnaval, 6h30 da manhã, ele me ligou. E ele tinha ido, na época tinha o carnaval que a Nilmar tinha feito aqui, naquela época dos blocos, um carnaval muito forte. Aí ele disse, Dorinha, eu quero que você faça carnaval, fevereiro. Eu quero que você faça isso em julho. Aí ele virou e disse assim, eu estou te falando agora porque agora eu já desocupei a minha cabeça dessa tarefa que eu te passei para julho, e você que está com problema de lembrar em julho de fazer. Então, foram muitos aprendizados. E muita gente falava que o Siqueira... Mas qual foi a maior lição, deputado, que a senhora aprendeu nesse tempo com o Siqueira? Olha, ele tinha algumas coisas que eu acho que me fortaleceu e me deu como lição como gestora, né? A questão de não arranhar a autoridade das pessoas. Acho que foi esse um dos exemplos que ele fez o tempo todo comigo. Se ele combinou uma coisa, podia às vezes dar uma repercussão horrível de uma situação local, de um deputado ou alguma coisa, ou às vezes o projeto, o que ele tinha me pedido para fazer deu um resultado diferente. E ele sempre dizia, olha, a autoridade não pode ser arranhada, porque é uma relação de respeito. E ele tinha também um ditado que ele dizia sempre o seguinte, você tem que chefiar e liderar. Na mão a balinha e na outra mão a dureza, né? Porque esse aprendizado de você conquistar e as pessoas entenderem que o processo é coletivo de liderança, de construção, mas ao mesmo tempo ele dizia também, tem momento que você tem que ser o chefe. Não, essa aqui a responsabilidade é minha. Eu estou dirigindo para esse rumo. Eu comecei na secretaria ainda jovem, foi a minha maior experiência de gestão. Acho que tive bons resultados, consegui. O Salão do Livro a gente fazia com a nossa equipe, né? O primeiro Salão do Livro nós fizemos na gestão dele, foi em 2001. Então, eu aprendi muito a se lidar com as pessoas. E agora, quando ele foi pré-candidato agora ao Senado, né, em 2018, eu ouvi muito, ele estava no Democrata, e eu ouvia muito de pessoas que... tradicionalmente de oposição a ele, eram do MDB, ou tradição de não... Muitos diziam assim, olha, agora eu posso apoiar o Siqueira. Em situação tal, ele estava... A minha mãe estava doente, eu nunca acompanhei ele politicamente. Quando eu vi, chegou alguém na minha casa e disse, eu estou trazendo isso aqui, essa ajuda em nome do governador Siqueira Campos. Ou ele mandou um avião levar o meu pai que precisava de uma intervenção. Ele não precisava, não esperou eu ter que me humilhar ou ir atrás do pedido de ajuda. Então, eu vi um processo de alguém que era muito apaixonado, que é muito apaixonado pelo Tocantins, que era duro politicamente, que todo mundo que lidou com ele sabe, né, a história e a liderança dele política. Dedicação, de botar jabuti em árvore, né, Uhum. em termos de espaço político, e ao mesmo tempo esse empreendedor, né, que um amor muito grande. É por isso que eu acho que projeto para o Estado do Tocantins tem que ser um projeto além de pessoas, ele tem que ser um projeto, saber o que o Estado tem de desafio, e isso eu aprendi com Siqueira. E vamos falar já dos projetos, porque agora eu quero falar com você que está acompanhando a gente nesse bate-papo hoje aqui com a deputada Dorinha, a professora Dorinha, para pedir a você que nos acompanhe aí nas nossas redes sociais, siga a gente, compartilhe a nossa página do Facebook, o nosso Instagram, o nosso TikTok também, você acompanha a gente no YouTube. São todas as redes, estamos lá e queremos que você nos ajude a chegar mais longe, né? Porque é importante não só a sua companhia, mas também que você compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações. E a gente segue conversando com a professora Dorinha agora para falar. Continuou na educação, saiu do governo Siqueira e continuou no governo Marcelo Miranda. O que mudou? Ou mudou alguma coisa? Acho que também com o Marcelo eu tive muito espaço e autonomia, mas era uma liderança muito diferente, né?
Primeiro, dei continuidade a um trabalho em termos de equipe, né, o formato, né, de lidar. E aí acho que já tinha, lógico, me consolidado em termos de muito aprendizado, em termos de equipe. O Siqueira já tinha me dado o apelido que eu era rapadura, né, que as pessoas se enganavam achando que eu era muito doce, muito educada. Mas era dura. Mas era dura, né? E eu vivi algumas situações, inclusive no período do Marcelo, que ele já tinha um jeito de lidar com as outras lideranças políticas diferente. Então, em muitas situações, eu tive que me manter muito dura, às vezes até compensando alguma situação mais diferente dele, até mais de fragilidade de lidar com essa questão das relações de autoridade. Mas também contei com muito espaço e autonomia e respeito em termos de atuação. Eu também acho que procurei ser muito, compartilhar muito, né, com o espaço de conquista do Marcelo, com os professores, uma carreira, que foi na época que nós conseguimos construir um plano de carreira, porque os professores não tinham progressão na época. E foi também um período muito, muito rico para a educação. Ele tinha uma relação muito boa na época com o presidente Lula, né, que ajudou muito o Estado naquele período, e de igual forma me deu muita autonomia e espaço. Então foram lideranças diferentes, mas do ponto de vista da educação, nós tínhamos uma continuidade nacional e aqui com programas, e aí os próprios resultados da educação davam esse nível de autonomia. E o Marcelo, de igual forma, é sempre muito respeitoso para lidar com a própria secretaria, com o meu espaço enquanto profissional. E de onde surgiu a ideia da secretária Dorinha entrar na política de vez, se candidatar a deputada federal? De onde surgiu essa ideia? Então, em 2006, foi nessa época que o Marcelo foi candidato à reeleição, e nós conseguimos construir um plano de carreira para a educação que não tinha um período longo dos professores que já tinham curso superior. Eu falei que não tinham tido formação, né? A gente conseguiu dar a formação. E aí apareceu a ideia de ser candidato em 2006. Mas, de igual forma, muito ciúme de quem estava no mandato. Uhum. A Dorinha está numa secretaria muito boa, com ganhos enormes, e aí ela vem... E eu sei que muitos políticos que estavam no mandato foram para impedir que eu fosse candidato. Ficaram com medo da Dorinha? Com medo da Dorinha. Da rapadura. E aí, quando saiu o boato, quando foi um dia, ele, do jeito dele, Marcelo, falou comigo. Eu falei, não, eu estou à disposição, fico no cargo, não vou disputar a eleição. E também, assim, não era uma coisa que eu imaginava de ter essa vontade política. Até porque eu não tinha muito conhecimento do ponto de vista político. Eu era muito técnica, fazia política o tempo inteiro, mas sem lidar com política partidária. Né? Uhum. E aí, no final de 2009, Marcelo Miranda foi afastado do governo, foi cassado, né? Eu saí do governo, também, todos os secretários. Eu fui a primeira a ser exonerada na época. E eu voltei para a universidade e foi também um trabalho bom, o meu retorno na universidade, e voltou a pressão das pessoas, dizendo, é o momento agora de ser candidata a deputada. Tinha tido um período muito bom, com boas avaliações, e eu comecei a amadurecer, a achar que a ideia podia ser interessante, principalmente porque eu tinha vivido quase 10 anos de gestão. E várias mudanças que eu sonhava, que achava que era muito importante para a educação, a gente às vezes esbarrava na legislação. Precisávamos de mudar a LDB, vários pontos. No ano seguinte teria o Plano Nacional de Educação, o primeiro a ser construído para definição de recursos para a educação. Então eu enxerguei como um espaço em que eu podia dar continuidade àquele trabalho ligado à educação. Confesso que não tinha essa ideia de que mundo eu ia enfrentar. Eu acho que, como eu tinha uma boa relação na educação, a educação com um bom número de servidores e tudo, talvez eu imaginasse que seria uma coisa mais fácil, mas de repente eu fui candidata na oposição, com a máquina toda fechada, que não poderia me ajudar, né? É aquilo que antes os seus companheiros de grupo tinham medo da Dorinha, que era secretária, ser candidata. Em 2010 foi o oposto, né? Que a senhora está falando, inclusive,
Quem assumiu a secretaria naquela época foi o ex-senador Leomar Quintanilha, que era para ser candidato à reeleição. Inclusive, eu assisti uma reunião que teve na casa do ex-saudoso deputado Júnior Coimbra, que foi na definição ali, até um ponto histórico aqui, da candidatura do ex-senador Leomar, que queria ser candidato à reeleição, e de lá já saiu candidato a deputado federal. Mas, no seu caso, foi candidata pela oposição, fora da secretaria. Mais difícil ainda, né? Fora da secretaria, eu fora não do tinha governo. experiência fora do governo. O governador Siqueira Campos, já afastado, já tinha, Marcelo Miranda tinha sido eleito, estava no governo por 8 anos, ia fechar os 8 anos, o Gaguinho no governo. O Gaguinho tinha assumido com uma força política muito grande, né, dos deputados estaduais. Leomar, secretário de Educação, um senador da República, também ligado, tinha matérias da educação. E eu fui candidata numa situação bastante adversa, né, contando com essa educação. E o que é mais interessante, que hoje, às vezes, já num papel de presidente de partido, eu sento com algum colega, que é pré-candidato a deputado, e aí eles começam assim, e aí, quantos prefeitos a senhora pode me passar? Quantas lideranças, né? E eu sempre falo para eles, olha, é muito difícil um candidato hoje ter um apoio de um prefeito se ele não tem mandato. E não é por escolha do prefeito, por uma questão que é mais fácil trabalhar com ele, não, porque por uma obrigação política mesmo. Um deputado que é eleito agora, ele só vai colocar o primeiro orçamento dele no final de 2023, que só vai sair em 24. Então, o prefeito que está, pela força da responsabilidade de como prefeito, a tendência dele é apoiar, com raras exceções, um parlamentar que já esteja no mandato. Até porque ele precisa das emendas para administrar. Ele tem obrigação de cuidar da sua cidade. E nessa época que eu era pré-candidata, eu não tinha histórico político, eu não tinha grupos políticos para me sustentar. Não tinha um prefeito para apoiar? Não tinha um prefeito e... Nos municípios, quem ia me apoiar, os professores e diretores não podiam mostrar a cara. Raras exceções. Eu tive gente que me apoiou correndo risco com seus cargos, inclusive. Teve quase 39 mil votos. Quase 39 mil votos. E, em muitos casos, pessoas que resolveram apostar, muitos para mostrar, bom, ela fez um bom trabalho na educação, a pessoa, não é um nome pesado, é um nome até, falavam, maneiro, mas também eles queriam mostrar uma força política. Se eles fossem apoiar o candidato do prefeito, o voto dele estava misturado com o do prefeito. Estava no pacote do prefeito. Estava no pacote do prefeito. De um ex-prefeito, de igual forma. Mas um grupo novo, ou um grupo que já tinha ocupado o poder há algum tempo atrás, pegando uma candidata nova, o voto que aparecesse ali era deles, né? E foi nesse contexto que eu fui candidata, então, em 2010, e, na época, ganhei a eleição de muitos deputados que estavam no mandato, com uma força política, com condição, inclusive, do ponto de vista partidário, financeiro, né? E aí, com esse compromisso que nasceu naquela época, e até hoje, que foi, na época, pela educação. E parece que esse eleitorado da senhora é um eleitorado bem firme, porque na eleição seguinte... 2014, 41 mil votos, aumentou um pouco. Em 2018, já foi para 40 mil, continua a mesma? Não, eu todos os anos, nas 3 eleições, eu aumentei os votos. É um eleitorado que hoje, assim, acho que tem muito, logicamente, por força do mandato. Hoje eu já tenho uma representação política de prefeitos, né, de ex-prefeitos que me apoiam. Eu ia chegar aí, antes da senhora, não tente adiantar as coisas não, nós temos tempo aqui. É porque eu queria saber o seguinte, deputada, o que a senhora faz? Qual é o segredo, o tempero que a senhora usa aí? Porque quando fala justamente nessa questão dos apoios, dos grupos, a gente não vai falar de Dorinha. Está vendo o destaque nacional agora no Congresso e tudo. Mas na política partidária, nas conversas dos grupos políticos, a gente não ouve esse falatório, a deputada Dorinha e tal, mas o resultado vem. Qual é o segredo disso? Qual que é o tempero disso aí? Bom, eu acho que assim, primeiro eu procuro estar muito próximo, né, das bases, do atendimento. Eu sou muito boa de telefone, de zap, eu dou retorno, acompanho. É verdade. Né? Então, eu sou rápida, gosto de acompanhar.
Também procuro os meus mandatos, né, os recursos, a viabilização, mesmo no tempo em que não tinha emenda impositiva, eu fui, acho que a primeira do meu partido a conseguir liberar uma emenda de bancada na época para a Universidade Federal de 19 milhões. Eu tinha um bom diálogo no Ministério da Educação, que era gerido pelo ministro Fernando Haddad, depois, na sequência, eu consegui recursos, porque acho que assim, o meu jeito também de lidar, dificilmente você vai ouvir algum histórico meu, eu não tenho brigas ou tipo de animosidade, eu não tenho, não, você não vai achar um discurso meu falando de A, B ou C, eu não tenho esse perfil, né? Então não é difícil para mim, em determinado momento, alguém que eventualmente estava num grupo político diferente do meu, eu ter condição de dialogar, porque não ficou rusga ou nenhum tipo de mal-estar. Então, eu sou uma deputada presente, eu procuro levar os recursos, me envolvo com discussões, atendendo inclusive demandas locais. Tem muitos lugares que eu nunca tive um prefeito me apoiando, em algumas cidades, ou até vereadores de mandato, e sou majoritária naquela cidade, com muitas dificuldades, porque, obviamente, em muitos momentos, eu acho que eu perco a conta, eu nunca tive um governo que me desse apoio no meu estado, né? Eu não fui alinhada, né? Até hoje, acho que eu não tive um governador que tivesse junto comigo no mandato, que pudesse ajudar nesse fortalecimento. Foi um fortalecimento muito fruto acho que do jeito de trabalhar. Logicamente, eu não sou uma deputada, e muita gente até, não sou uma deputada com uma grande estrutura política. Eu tenho muito trabalho. Eu gosto muito de andar, gosto muito de estar presente. Conhece todo o Tocantins? Conheço, tenho uma... Lembra que eu falei do meu pai, né? Então, eu tenho uma memória muito boa. Eu lembro do nome das pessoas, dos diretores de escola, de professores que há muito tempo me acompanham. Então, isso faz diferença. Muita gente fala assim, ela sabe o meu nome. Agora mesmo eu tenho ouvido muita gente dizer assim, eu sabe que eu estou com você? É diferente uma deputada que sabe o meu nome, que me conhece, me enxerga em qualquer lugar, me chama pelo nome e sabe quem eu sou. Então, acho que é um jeito, né? Não sei. E eu acho que quem hoje poderia também chamar a senhora de rapadura, como Siqueira falou, de ser um doce de pessoa, mas dura no embate, é o ex-governador Mauro Carlesse, né? Porque a gente acompanhou aquela disputa no partido e a senhora, quietinha lá, sem falar nada, mostrou a sua força e segurou o partido. Foi uma escolha. Primeiro, assim, eu tive na campanha do governador Carlesse, né? Na época do ex-governador, me envolvi. De repente, por diferentes situações, houve um grande distanciamento, de falta de, inclusive, de a quebra dele de vários compromissos, não comigo, mas com o próprio Estado. E também, como eu disse, no meu perfil, né? Eu estava num lugar, eu só tive o Democratas como partido, nunca mudei de partido nenhum. E sem alarde, sem nenhum tipo de... nem arma que eu teria, porque, lógico, ele é um governador do Estado com muito mais poder e estrutura política e de toda a natureza. Eu me mantive e a minha lealdade ao partido, as minhas posições, a seriedade política, porque isso também faz diferença numa estrutura partidária, com quem o partido pode contar e em que circunstâncias, né? O histórico seu de lealdade, não uma lealdade cega, mas o partido saber que se... Eu já votei muitas vezes em posições diferentes do meu partido, mas nunca de maneira desleal. Quando temas que eu defendo, e muitas vezes eu disse, e fui a única, às vezes a única do Estado, a única do partido a votar num formato diferente, mas tudo de maneira transparente, acertada e combinada, e o partido sabendo como era. Isso tudo teve um peso. Então, não posso falar que não é incômodo. Às vezes, você falou antes da questão da Dorinha que não aparecia e que, de repente, é eleita, né? Era comum eu ouvir dizendo assim, a Dorinha dessa vez não vai. Eu estou vendo o movimento político, mas meus votos sempre foram espalhados. Todas as minhas eleições voto em todos os municípios. E também esse jeito de lidar, e de igual forma, sem nenhum tipo de alarde. Da minha parte, eu nem cheguei isso não era para ter tomado conta da imprensa, que o governador queria o partido.
porque eu sei que a partir daí o expôs também, porque virou uma queda de braço entre um governador de estado e uma deputada. E fui avisada pelo próprio partido. Você sabe que você está fazendo uma escolha que tem consequências para você no seu estado, né? Você está abrindo mão de cargos, de posições e tudo mais. E foi isso, né? Foi uma relação de grande animosidade Valeu a política. pena? Sempre vale a pena você ter coerência com o que você pensa, defende. O próprio grupo que me apoiou, eu sei que pagar o preço não foi só eu que paguei, né? Porque numa escolha política dessa, não é só você que paga o preço. Todo mundo que me ajudou a chegar e que em algum momento podia ou precisava de algum tipo de atendimento político, não contava com com o governo com boa vontade, né? Isso sempre ficou claro. Agora, por outro lado, eu nunca deixei de trazer os recursos para o Estado. Nunca, em momento nenhum, você vai ver alguma matéria, alguma coisa a meu nível de agressividade ou desrespeito com a figura política, não com a figura pessoal, mas com a figura política de governo. Mas, assim, essa tranquilidade e essa questão da rapadura, né, da pessoa que, embora educada, saiba onde quer chegar, o que quer fazer e não arreda um passo, né, eu também vivi agora recente, né, de saber onde eu queria chegar e também estar disposta a conversar, dialogar. Fiz isso no Fundeb, né, porque era uma matéria importante, que envolvia recursos federais e que, de igual forma, por muitas vezes eu enfrentei Paulo Guedes, enfrentei ministros e consegui construir, mas sempre nesse perfil de respeito também. Relatora do Fundeb, Dorinha, filha do trabalhador da fazenda, Seu Antônio. seu Antônio, Isso. que desde cedo brincou de professora quando criança, e está lá, sentada na cadeira de relatora do Fundeb, discutindo com o governo federal, o ministro Paulo Guedes, para defender o direito da educação do país todo. Passou na sua cabeça, deputada, esse histórico todo naquele momento ali? Dá para pensar nessas coisas? No que representa estar sentada ali? Olha, primeiro o fato de ser escolhida é uma emenda constitucional, hoje está garantido na Constituição para sempre, né, os recursos da educação. Lembrando que se o Fundeb não tivesse sido estruturado, nós fecharíamos muitas escolas, era uma perda para a educação enorme. Ao mesmo tempo, essa oportunidade de enfrentar e construir também com uma articulação, que eu tive em determinado momento, o próprio Bolsonaro foi que ajudou a construir o diálogo dentro do próprio governo dele, porque o ministro Paulo Guedes não queria, tinha um ministro da Educação completamente translocado, que era aquele Weintraub, né, que, inclusive, ele me assumiu quase que como inimiga dele, porque eu me mantive. Ele imaginava que eu iria ceder à primeira batida de pé dele, porque com muito mais poder e condição. E eu segui firme nessa luta do novo Fundeb, que de verdade tem o maior ganho político em termos históricos, porque não só agora é permanente na Constituição, mas desde o ano passado, começa a crescer o valor da União, que nunca passou de 10%, e nós vamos chegar até 2026 com mais do que o dobro do dinheiro federal. E estados como Tocantins, que nunca recebeu complementação federal, já está recebendo e vai receber muito mais. Então, esse diálogo e esse enfrentamento, primeiro, o fato de eu poder conversar, e no Congresso também, os colegas parlamentares me enxergam como alguém que eu não estava numa discussão política, não é porque eu queria enfraquecer o governo Bolsonaro, ou queria ter um ganho político, eu estava de um lado de oposição. Todo mundo sempre me enxergou como alguém, e o próprio Bolsonaro uma vez disse, olha, a Dorinha pode ter qualquer... como é que eu identifico a Dorinha? Se alguém quiser matar a Dorinha, ele vai na Comissão de Educação às 10 horas da quarta-feira, que ela está lá. Tipo, o que ele queria dizer? A minha bandeira e a minha unidade não era política, era educação. Então, se um dia tinha uma entrevista no Jornal Nacional, no sábado, e o Paulo Guedes e o ministro Weintraub e o grupo querendo desestabilizar o texto do Fundeb, e tinha uma sequência de matérias, né? Folha de São Paulo, Estadão, todo mundo trabalhando com a construção do texto do Fundeb.
Logicamente, isso me obrigou a fazer um texto racional, um texto com compromisso com a questão fiscal. Não fui louca para dizer, nós vamos colocar 50%, como tinha uma proposta de 40 e tantos por cento. Não, foi um texto que a gente avançou e avançou com responsabilidade. Mas eu falei com o presidente Bolsonaro, mandei mensagem, algumas pessoas falaram com ele, olha, presidente, eu quero votar e construir pela educação. Não quero mostrar que o governo perdeu, não é uma questão de ganhar um debate, é pela educação. Nada pessoal. Nada pessoal, e eu sei que existe uma possibilidade de um ganho político, inclusive, porque o governo federal vai, pela primeira vez, investir muito mais na educação. E tem uma entrevista no Jornal Nacional, vai ter matérias muito ruins, e não quero ficar como vitória de A, B ou C, tem que ser uma construção. E aí, à noite, entraram em contato comigo e ele disse, olha, Dorinha, eu não conheço de educação, essas coisas aí, mas vamos conversar, vamos tentar. E aí ele botou o ministro Ramos e alguns ministros para construir esse diálogo, e foi que nós conseguimos, junto com a força do Rodrigo Maia também, de todo mundo, e a sociedade, porque as pessoas, é um tema que todo mundo se envolveu. Era um grande destaque, né? Nacional. Um grande destaque, e assim, as pessoas vão acompanhar daqui para frente. O ano passado, vocês já viram, o próprio Tocantins pagou diferenças salariais para os professores bem significativas, né? Teve gente no estado, professor, que recebeu 50 mil, 60 mil extra. Desse dinheiro, nós carimbamos uma parte para novas vagas em creches, que hoje a gente vê a grande disputa por creche, melhores salários. Também, às vezes, as pessoas não acompanharam, mas nós vamos ver aos poucos. Parte do dinheiro vai ser por resultado, os alunos precisam aprender, a escola tem que funcionar, então parte do dinheiro novo tem que vir para aquelas escolas que, não é um ranking, mas as que melhoraram o seu resultado de aprendizagem. Então, essa lógica foi muito importante. E lógico que foi um grande orgulho. Eu tenho certeza que o meu é um presente do meu mandato. Lembra que eu disse que eu quis ser deputada porque eu enxergava espaços na legislação educacional. Não tinha ideia que eu teria essa oportunidade que Deus me deu, que meus colegas também me deram, e o Brasil inteiro. Mudando um país, né? Mudando um país, construindo uma história. Agora, a política é interessante, não é, deputada? Porque, lembrando aqui da sua história, de quando secretária, entra o governador Gaguin e a senhora sai para a entrada de Leomar Quintanilha. E hoje, o ex-governador Gaguin, que é seu colega deputado federal, não cansa de falar, isso eu mesmo já vi várias vezes, Dorinha, nossa senadora do Tocantins. Que história é essa? É interessante porque quando eu disse que eu saí no governo do Marcelo, né? E o Gaguin era o governador que assumiu, e eu fui a primeira a ser exonerada por ele diretamente na Assembleia. Exatamente. Né? E, ao mesmo tempo, acho que todo mundo conhece a figura do deputado Gaguin, né, ex-governador, que ele é muito ativo, ele se envolve muito. Acelerado. Ele é acelerado, né, e trabalha muito, mas também esse processo mesmo de construção, e mesmo quando a gente falava agora dessa situação do Carlesse, né, de querer tomar o partido, o Gaguin estava junto também nesse processo, não para tomar o partido, mas ele estava junto com o governador, mas assim a gente sempre conseguiu fazer esse trabalho pelo Estado, e esse processo de construção e de enxergar um espaço político. E ele é bom de conversar também, né? Ele é bom de conversar, porque o Gaguin também é muito transparente nesse ponto. Quando ele faz acordo, ele veste a camisa também, né? E o acordo dele aí foi enxergar como um nome, um projeto que pode ser consolidado. Ele fala para todo lugar, a Dorinha vai ser ministra da Educação. Ele sabe que já ouvi isso também. Ele sabe que eu já tive oportunidades, e ele também enxerga esse espaço que foi construído pela educação. Então, hoje, eu sei que é um deputado com bandeiras muito fortes, com um trabalho muito forte do municipalismo, né? E é um orgulho ele é um dos maiores defensores de uma candidatura futura, né, ao Senado. E Dorinha, senadora? Que projeto é esse? Professora Dorinha. Bom, eu acho que
Eu não confesso que como eu não tinha isso planejado, não fui. Passou 2018 e eu entrei com a cabeça, vou ser senadora. Não tinha essa ideia. Na época que passou a eleição, o segundo mandato, muita gente já dizia assim, agora o próximo é Senado. E sempre a gente com muito pé no chão, porque não é um projeto, a construção de um projeto majoritário, ele não é individual. Não é uma coisa que na minha cabeça eu amanheci e disse assim, vou colocar meu nome e sou pré-candidata ao Senado ou pré-candidata ao governo. Não, a candidatura nenhuma, nem a proporcional, ela é assim, ela é uma candidatura coletiva. Né? Como eu disse, as pessoas estão junto com você, elas apostam, elas trabalham, elas sofrem também. E numa candidatura majoritária, a escolha ainda é mais coletiva. E aí não é só escolha de pessoas, mas também enxergar que naquele lugar, o que faz diferença? Fruto até do trabalho até agora, eu sei que talvez eu tivesse uma reeleição muito... a mais tranquila, eu acho, que do período, lembrando de 2010, que eu não tinha nada a não ser a minha história de secretaria. Hoje não. Hoje é muito fácil chegar em uma cidade, ver obras que eu consegui levar com o meu mandato. Eu tenho matérias legislativas, tenho sido colocada já por várias vezes dentro dos 100 cabeças do Congresso, que é uma avaliação externa dos deputados que têm influência. São 70 deputados do total de 513. Então, isso tudo é um fruto de um reconhecimento de um trabalho parlamentar. E aí a questão do Senado, ela veio muito começou um movimento de lideranças políticas, de pessoas que dizendo, olha, terceiro mandato seu, né, tem muito trabalho, a gente queria te ver no Senado, é uma oportunidade de representar o Estado. Tem uma vaga agora. Tem uma vaga agora, mas também, de igual forma, eu fui muito reticente por muito tempo para até assumir essa pré-candidatura, porque enxergo mesmo que não é um projeto de Dorinha, né? É um projeto da professora Dorinha, é um projeto pessoal, mas ele precisa estar engajado num projeto pelo Estado. Muita gente diz o seguinte, eu entendo como legítimo, né? Todos que estão hoje no Senado foram deputados, vieram da Câmara, mas tiveram históricos políticos de mandatos e foi legítimo colocar e enfrentar outros tantos, assim como eu coloco que a minha pré-candidatura tem essa legitimidade de um trabalho prestado, de enxergar que se na Câmara eu acho que eu fiz um bom trabalho, estou fazendo um trabalho, somos 8 deputados federais. Eu sempre dou exemplo, São Paulo tem mais de 70, e eu acho que mesmo sendo de um estado pequeno, de 8 deputados, tenho me esforçado para fazer um bom trabalho. Agora o Senado é uma casa diferente. Eu enxergo um espaço para o meu estado de representação. E digo que o estado está bem representado, tem históricos de representação, que cada um tem a sua legitimidade, mas 3 senadores do Tocantins e 3 de São Paulo, para mostrar essa oportunidade que eu enxergo que, nesse espaço de representação, eu tenho condição de ajudar muito o meu estado num projeto onde eu enxergo que o Tocantins não é por acaso que está no coração do Brasil. Um estado tão rico, com muitos desafios e que pode ter um bom projeto para o fortalecimento desse estado. Então, é coletivo. Tá certo. Deputada, estamos vivendo aí um tempo diferente, inédito, inclusive no Tocantins, né? É um processo de impeachment que foi encerrado devido à renúncia do governador Mauro Carlesse. Uhum. Como é que a senhora vê hoje essa situação, esse quadro que o tocantinense está vendo e mais um governador que não conclui o seu mandato? Olha, eu vejo, primeiro, que acho que o Tocantins inteiro se sente muito incomodado por viver de novo essa situação. Incomodado porque é um jovem estado, eu comentei a minha história toda de vida com a criação do Tocantins. Acho que o estado deu passos importantes, né, e a gente tem ganhos no exercício profissional de vários ex-governadores. Mas não posso dizer que isso não nos incomoda a todos, né? Das interrupções,
das rupturas, do prejuízo que o Estado vive, né? Agora mesmo, quando o ex-governador foi afastado, eu escutei muita brincadeira jocosa, né? Dizendo, vocês vão devolver o Tocantins para Goiás, porque vocês não dão conta de cuidar do seu Estado. O Estado vive de novo rupturas, porque é um eterno recomeçar. A questão do investimento no Estado que afeta, né, a credibilidade das instituições, empreendedores que querem vir para o Estado, que têm receio dessas rupturas. Então, eu enxergo como um momento extremamente desafiador e delicado. Acho que o pacto tem que ser pelo Estado do Tocantins. As candidaturas colocadas, elas são legítimas, elas têm apoiadores, elas precisam ter projetos para o Estado. E eu acho que a gente não pode se permitir despreparo, amadorismo, mas, acima de tudo, essa questão de uma construção que precisa ser coletiva. O Tocantins tem um potencial e tem uma riqueza, mas precisa ter uma certa, como eu diria, não é uma certa. Eu acho que todos nós que escolhemos o Estado para viver, ou a gente tenha nascido aqui ou tenha vindo para cá, nós precisamos ter essa responsabilidade com essa estruturação. Então, eu vejo como doloroso, desafiador, e espero muito que a gente consiga, nesse ano eleitoral, construir um debate que seja respeitoso e que tenha projeto para o Estado. Para a gente votar pelo melhor projeto, melhor conjunto, e que, qualquer que seja esse resultado, passou a eleição, a gente seja capaz de superar o processo eleitoral para entender que o Estado precisa de todos nós, das diferentes forças políticas, que vão se dividir, vão se reorganizar, vão se organizar para um processo eleitoral, mas que essa divisão não seja maior do que o Estado. A senhora, indo por esse pensamento, a senhora que tem trânsito em todos os meios políticos do Estado, né? Os grupos políticos do Estado, tem essa tranquilidade de poder conversar com todos. Qual seria, na sua opinião, não é querendo criar nenhuma saia justa, até porque a ideia aqui não é isso, mas é a pergunta de praxe que a gente faz para todos os nossos convidados políticos, qual seria, na sua ideia, no seu pensamento, a chapa ideal hoje, o grupo ideal, a fórmula ideal para uma eleição para comandar o Tocantins pelos próximos 4 anos? Bom, pergunta difícil. E lógico que nós vamos ter que lidar com ela, porque vai significar escolhas, né? E eu, sinceramente, acho que a gente ainda não está no nível de maturação ainda para esse tema. Eu penso que o maior desafio nosso agora é superar essa questão do calendário eleitoral. O calendário eleitoral tem seu momento de chegada, e a discussão e a formação de grupos nós vamos ter que viver no período certo, logo daqui a pouco, em junho, né? A gente agora vive um período de filiação, então, grande parte, já que não pode coligar, as filiações agora elas já dão vão formar alguns grupos políticos, mas se fosse para colocar em termos de tempo, eu diria que agora a gente tinha que ajudar num todo esse processo de organização do Estado. Por isso, logo uma das primeiras falas, e eu tenho ido a vários momentos de eventos com o governador Wanderley Barbosa, mostrando que eu não tenho nenhum problema político e tenho uma disposição de ajudar o Estado. Agora, a chapa ideal, eu tenho ela, não é nem a ideal, a mais próxima, eu tenho ela na minha cabeça, né? Porque eu tenho feito pesquisas qualitativas, eu vejo que o Estado... as pessoas do Estado buscam, primeiro, nós temos pesquisas feitas pelo meu partido em vários estados. Chamou muita atenção as instituições de pesquisa, a descrença política maior no Tocantins do que nos outros lugares, justamente por essas eternas rupturas. Essa sensação de abandono, a expectativa que as pessoas têm de acertar numa gestão. Então, existe do governo um desencanto. Será que aparece muito nas qualitativas? Nós queremos um governo que termine. O peso é muito forte. Então, acho que todos nós que temos forças de diferentes naturezas, forças políticas, a gente precisa ter essa superação de entendimento que não é um brinquedo que quem carregar a bola, quem conseguir pegar a bola é o dono dessa bola.
né? Essa construção precisa ser coletiva. Aparece muito, Jerônimo, nas qualitativas, também esse desejo de uma seriedade para as pessoas, para enxergar mais do que uma oportunidade de eu quero ganhar, eu quero estar naquele lugar, eu quero pegar aquela vaga. Que projeto que aquela pessoa tem para o Estado, né? Como é que ela enxerga que pode fazer a diferença? Eu não estou querendo fazer não é um concurso público ou eu estou indo num lugar fazer uma compra. É um projeto que envolve a vida das pessoas. Então, acho que esse espírito de construção coletiva, de seriedade, capacidade de conversa, de diálogo, qualquer que seja essa representação precisa ter, de enxergar o projeto para o Estado, quais são as condições, como é que nós podemos construir enquanto grupo e, logicamente, o preparo para dar uma tranquilidade de buscar parceiros. Muitos parceiros nacionais deixaram de vir para o Estado por essa insegurança. Então, acho que isso tudo faz diferença. Então, em particular, eu tenho trabalhado na construção desse debate para o projeto do União Brasil, da professora Dorinha e de vários colegas que estão ou que se juntarão a um partido que acabou de ser criado, que não é de ninguém está tomando o lugar de ninguém, é um processo de construção. E eu quero construir esse projeto, União Brasil, e aí ter condição e tranquilidade para discutir o projeto do Tocantins. E tem muitos nomes, muitas histórias, e mais do que pessoas e histórias, a gente tem um Estado para cuidar e garantir que as pessoas sejam cuidadas, né, respeitadas. Tá certo, deputada. Um tempo muito bom com a senhora, que aprendemos muita coisa, tivemos conhecimento de muitas histórias interessantes. E para a gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta que a senhora olhasse não como política, professora, nem deputada, mas como ser humano. Se a senhora pudesse voltar hoje, lá na fazenda, quando o seu Antônio tirava leite da vaca ainda, hoje, com a cabeça que a senhora tem, seu Antônio vivo, o que a senhora diria para ele? De toda essa estrada que a senhora percorreu até hoje? Bom, eu fico até emocionada, né? Porque o seu Antônio não está mais entre a gente. E esses dias eu fazendo algumas gravações, e aí, lógico, quando a gente conversa, e hoje aqui eu lembrei de coisas que há muito tempo eu não me lembrava, e me chama muita atenção, ser uma coisa que eu falaria para o seu Antônio e falaria para a Thaís e o Vitor Hugo, que são meus filhos, né? Eu tenho muita preocupação, né, de poder olhar nos olhos deles e saber que não os envergonho. Que o que eu aprendi, os valores que eu aprendi nesse espaço de família, de querer honrar os espaços que recebi, porque eu de verdade acredito muito, primeiro, na oportunidade dada por Deus. Porque quando eu tive meu primeiro mandato, ou quando eu fui escolhida como secretária, que eu disse que conheci o Siqueira 2 dias antes, eu enxergo que Deus me pegou no meio de uma multidão e me deu uma oportunidade, e a minha responsabilidade de que essa oportunidade seja respeitada. Ela não pode servir para eu causar dor e mal-estar para ninguém. Então, eu olharia para o meu pai, para o seu Antônio, para a dona Consuelo, para a Thaís e para o Vitor Hugo e dizer que eu continuo e quero muito poder acertar e não passar vergonha em ninguém, né? Poder fazer o melhor trabalho possível, ser útil, fazer a diferença e retribuir o que eu recebi da vida, que não foi pouco. Eu recebi muito. Muito obrigado, deputada, e muito obrigado a você que nos acompanhou durante toda essa conversa, muito bacana. Mais um podcast de muito conhecimento que nós tivemos hoje aqui, agradecendo cada um de vocês que nos acompanha e pedindo que continue compartilhando o nosso Facebook, nosso YouTube, Instagram, TikTok. Compartilha aí, faz a gente chegar mais longe, tá bom? E não esqueça, na próxima terça teremos aqui mais um convidado muito especial para a gente conhecer mais, né? Tchau!